Olá, hoje nós vamos falar a respeito do concurso de pessoas no direito penal, ou seja, aquelas hipóteses em que mais de um agente se envolve na realização do fato típico, ilícito e culpável. Quando nós temos mais de uma pessoa atuando no delito, nós temos duas figuras que aparecem imediatamente: a figura do autor e a figura do partícipe. Autor e partícipe, todos eles deverão, na forma do artigo 29, ser responsabilizados pelos seus atos na medida de sua culpabilidade. Porém, é necessário que a gente possa discernir qual é o nível de envolvimento de cada uma dessas figuras. Eu chamo o autor do delito, pela teoria finalista da ação, aquele que detém o domínio final do fato, ou seja, aquele que, direta ou indiretamente, de maneira mediata ou imediata, vai atuar na realização do fato típico. Eu chamo autor do delito aquele que, de maneira direta ou indireta, realiza o verbo núcleo do tipo. Exemplo, matar alguém. O agente que saca um revólver, aponta a sua arma para a vítima e dispara, realizando o fato típico de matar alguém, o verbo núcleo do tipo, esse é o autor imediato, aquele que está de frente para o delito, na cena do crime, se envolvendo diretamente com a realização dessa conduta. Por outro lado, na hipótese de um homicídio encomendado, um homicídio qualificado pela paga ou pela promessa de recompensa, o agente que paga o matador de aluguel, que promete a recompensa, esse é o autor mediato, ou seja, aquele que não se envolve diretamente com o delito, mas ele tem o domínio final da ação. É através da sua intenção dolosa de causar a morte que o fato típico se realiza, tendo ele diligenciado no sentido de, por meios intermediários, realizar a consecução da realização daquele crime. Um exemplo comum na literatura pop, ou mais recentemente na televisão, né, é a série La Casa de Papel. Todos percebem que aquela equipe de ladrões que invadem a Casa da Moeda da Espanha, elas atuam de várias maneiras, tendo como mentor intelectual o personagem chamado O Professor, né? Muito embora Tóquio, Nairobi, Oslo, Rio, cada um deles se envolva em uma etapa da operação, todas elas relacionadas à prática de diversos fatos típicos, é o professor quem detém o domínio material do fato. Esse autor, embora seja um autor dito mediato, ele também é conhecido com a figura do autor intelectual. Toda a situação, toda a operação estava no seu controle. Essa teoria também foi utilizada para demonstrar a responsabilidade penal do político José Dirceu no âmbito da ação penal 470. Embora ele não tivesse praticado diretamente nenhum ato de corrupção, a tese acolhida pelo Supremo Tribunal Federal naquela ação penal foi de que ele detinha o domínio final da ação, já que ele orquestrava o esquema de corrupção conhecido como mensalão. Aqui não quero polemizar, não quero entrar no mérito do julgamento da correção ou não, da ausência de provas ou não, ou dos argumentos que foram esposados naquela ação penal, até porque eu não a conheço na íntegra, mas do ponto de vista da decisão, o reconhecimento da responsabilidade penal da personagem José Dirceu se deu na figura jurídica do autor mediato ou autor intelectual, porque ele teria então o domínio final do fato, né? Mesmo não tendo realizado diretamente o verbo núcleo do tipo corrupção, né? Ele não corrompeu, ele não ofereceu diretamente, mas ficou ali demonstrado, pelo menos na opinião dos julgadores, da maioria dos julgadores, que ele o fez de maneira indireta, né? Ou de maneira mediata. Muito importante na hora de discernirmos quem é o autor do delito e quem é o partícipe, dois elementos fundamentais. Autor, repetindo, é aquele que realiza direta ou indiretamente o verbo núcleo do fato típico. Mesmo não realizando diretamente a conduta, ele detém o domínio final da ação. Ou seja, ele quer subtrair para si ou para outra em coisa móvel e é a partir das suas diligências que a operação acaba acontecendo. Por outro lado, nós temos uma outra figura de autor, que é a figura em que mais de uma pessoa em concurso realiza um verbo núcleo do tipo. Nesse caso, nós temos a hipótese de coautoria. Imaginem vocês que duas pessoas cercam uma terceira na rua, Caio e Tício cercam Mévio na rua,
e após agredi-los e ameaçá-los, ambos agredindo e ameaçando, subtraem para si ou para outra em coisa alheia móvel. Aqui não é possível discernir níveis diferentes de culpabilidade, níveis diferentes de interferência na atuação, de tal maneira que ambos são considerados para todos os efeitos autores do delito. Por outro lado, quando nós estamos falando da participação, nós estamos falando daquela hipótese em que o agente conta com algum tipo de apoio de terceiros que, embora não realizem o fato típico, tem um grau de envolvimento naquela ação que é determinante para o resultado. Aqui eu quero me reportar às lições que nós tivemos quando estudamos o nexo de causalidade, dizendo que dá causa ao resultado todo aquele que concorre para a realização do resultado. Então, não sendo possível afastar o nexo de causalidade, havendo unidade de desígnios aqui consubstanciada na forma da intenção de realizar o delito, de ver o delito realizado, independente das mais variadas formas de participação, nós não podemos afastar a imputabilidade penal, não podemos afastar a responsabilidade criminal, mas, por outro lado, por força do artigo 29, nós teríamos que atribuir diferentes culpabilidades, uma vez que, para todos os efeitos em direito penal, a pena deve ser individualizada conforme a conduta de cada um dos agentes, seja ele autor, coautor ou partícipe. Tudo isso tem que ser levado em consideração, como nós já veremos nos próximos vídeos, do ponto de vista do nível de envolvimento. Nós temos aqui a noção. Nós temos aqui também a noção de que o partícipe é aquele que, embora sem deter o domínio final do fato, ele exerce, embora não exerça nenhum tipo de controle da ação, ele age no sentido de determinar o resultado. É o agente que, por exemplo, auxilia materialmente, aí nós estamos chamando de cúmplice, é aquele que instiga ou induz o agente a praticar o delito, é o cara que dá a ideia, né? Ou ainda aquele cara que empresta a arma. Vamos imaginar uma situação em que uma pessoa decide praticar roubo e ela depende da prática do roubo para consubstanciar aquela sua realização criminosa, aquele seu empreendimento criminoso. Essa pessoa que vai se propor a praticar um roubo, ela demanda um piloto para conduzir um veículo em fuga, uma motocicleta que seja. E aí essa motocicleta fica a alguns metros de distância, o agente dá voz de assalto, passa o dinheiro, ameaça com a arma, as pessoas entregam o dinheiro, ele corre e aí o seu comparsa está ali aguardando com a motocicleta, prestando auxílio material na fuga. Perceba que esse motociclista, ele não praticou o verbo tipo subtrair, né, coisa alheia móvel, ele não praticou o verbo núcleo do tipo, ele não tinha o domínio do fato total, mas ele tem participação determinante para a realização do fato típico, de tal maneira que nós não podemos afastar em relação a esse agente o nexo causal. Eis porque nós o chamaremos de partícipe ou cúmplice, porque prestou auxílio material. Também ingressam na condição de partícipe aquele que incentiva, ou seja, instiga, ou aquele que induz, né? Aquele que faz nascer a ideia criminosa na mente do agente, aquele que dá a ideia, ou aquele que encoraja a ideia. Ambas essas figuras, elas atuam aqui em algum grau para concorrer para a realização do resultado, se nós não pudermos afastar o nexo de causalidade. Por outro lado, também não seria justo que nós pudéssemos aqui, nesse caso, responsabilizá-los integralmente pela prática de fato cujo domínio final não estava em suas mãos. Essa é, então, em suma, a distinção entre autoria e participação. Autor é aquele que realiza o verbo núcleo do tipo ou detém o domínio final do fato. Quando nós estamos falando em autoria imediata, nós estamos falando daquele que diretamente realiza o verbo núcleo do tipo. Autoria imediata, aquele que indiretamente realiza o verbo núcleo do tipo, detendo ainda o domínio final da ação. Nesse caso, se insere também a autoria intelectual. É o caso do personagem do professor na série La Casa de Papel. Ao passo que nós temos coautoria, quando mais de um agente detém o domínio final do fato. Todos eles respondem integralmente com a mesma responsabilidade pelo fato, embora as circunstâncias individuais devam ser sopesadas no momento da dosimetria da pena de forma distinta.
Já os partícipes, esses não realizam verbo núcleo do tipo, não detêm o domínio final do fato, muito embora não se possa deles afastar o nexo causal em relação à conduta. Certo, pessoal? No próximo vídeo, nós vamos esmiuçar um pouco mais as implicações dessas teorias que nós acabamos de mencionar.